Eu estava enfrentando um momento muito difícil da minha vida. Passava por um tratamento há mais de 4 anos para depressão severa e transtorno bipolar. Infelizmente, mesmo com o tratamento, minha melhora não era significativa. Nesse contexto, acabei tomando decisões imprudentes, como sair para beber com uma amiga do meu antigo trabalho. Algo desaconselhável quando se lida com transtornos mentais e medicamentos controlados. Embora não veja a depressão como desculpa para comportamentos prejudiciais, apesar de estar ciente dos riscos de consumir álcool quando fazia uso de medicamentos controlados, cheguei a um ponto em que não me importava mais com nada. Abandonei minha fé evangélica, parei de frequentar os cultos e de participar do ministério de louvor, mergulhando em um período caótico de choro, bebida e pensamentos autodestrutivos que acontecia diariamente. Certo dia, aceitei o convite de Laura, minha amiga, para compartilhar uma refeição com nossos filhos e um rapaz que ela estava conhecendo. Inicialmente fui relutante, mas acabei indo, motivada pelo vínculo que tínhamos, sem imaginar que a noite tomaria um rumo inesperado. Enquanto nossos filhos se divertiam, Laura, Pedro, o rapaz com quem ela estava, e eu nos víamos entediados, aguardando ansiosamente a chegada da pizza. Cerca de 1h30 depois da nossa chegada à pizzaria, um rapaz acenou para Pedro na entrada. Enquanto eles conversavam, eu os observava fixamente. Laura percebeu meu interesse e, brincando, perguntou se eu estava encantada pelo amigo do Pedro. Confessei imediatamente que o achava atraente, algo que não acontecia há muito tempo. Meu coração acelerou, minhas mãos suavam e não conseguia parar de imaginar um possível romance com aquele rapaz encantador. A conversa entre eles não demorou e Pedro voltou à mesa. Laura, para me provocar, falou para Pedro sobre minha admiração pelo seu amigo. Sem hesitar, Pedro sinalizou ao amigo para que eu voltasse. Assim, o rapaz retornou e eu fiquei constrangida. Fui apresentada a ele e quase desmaiei de vergonha. Durante nossas conversas, o tal amigo, a quem chamarei de Marcos, fez diversas perguntas para me conhecer melhor. Compartilhei um pouco sobre mim e ele fez o mesmo. Rapidamente percebi que se eu estivesse interessada, ele também estaria. Nos despedimos e marcamos nosso próximo encontro para 2 dias depois. Na data combinada, Marcos nos recebeu em sua casa, desfrutando de um momento descontraído, regado a vinho, música e longas conversas. Laura, ciente de que não poderia demorar, chamou Pedro para levá-la para casa. Confesso que já ansiava por um momento a sós com Marcos, e não demorou muito. Ele escolheu uma música envolvente, aproximou-se e finalmente trocamos o tão esperado beijo. Foi um momento maravilhoso e toda a noite se desenrolou de maneira mágica para mim. Ao voltar para casa, estava balançada e apaixonada, mas muito triste. Eu não compreendia qual era o meu problema. Se era karma, uma praga ou maldição. Infelizmente, meus relacionamentos nunca ultrapassavam os 3 meses, repetindo um padrão familiar. Inicialmente, tudo começa como um conto de fadas, mas sem razão aparente, tudo desmorona. E os parceiros simplesmente desaparecem, ressurgindo depois com novos relacionamentos. Essa repetição me destroçava, levando-me a novos episódios de depressão. Com Marcos, infelizmente, não foi diferente. Após 2 semanas, ele propôs o namoro, levando-me a vários lugares, passando todos os fins de semana juntos. Quando eu não podia dormir em sua casa, ele ficava na minha. Parecia um sonho. E eu acreditava que dessa vez teria encontrado algo duradouro. Enganei-me ao acreditar que encontraria alguém disposto a me amar e construir uma família. Após 3 meses de namoro, ele começou a se distanciar, inventando diversas desculpas sempre que eu tentava vê-lo. Alegava estar sobrecarregado no trabalho, ou ocupado com os estudos, ou então que precisava cuidar de sua filha de 3 anos. Como mãe de 2 meninos, adoro crianças, então sugeri que ele trouxesse sua filha para passar um dia conosco. No entanto, ele sempre adiava, dizendo que ainda não era o momento certo para ela me conhecer. Gradualmente percebi que ele não desejava mais um compromisso sério. Para piorar, descobri que estava grávida, uma notícia que não era bem-vinda naquele momento. Minha mente ainda estava se ajustando à batalha contra a depressão, enquanto ele me evitava.
Apesar de não estar preparada para a gravidez, estava disposta a assumir minha responsabilidade. Quando compartilhei a notícia com ele, sua reação foi de silêncio. Ele justificou que a decisão de terminar o relacionamento já estava tomada, citando razões como estar na faculdade, precisar passar mais tempo com sua filha e principalmente achar que não tínhamos compatibilidade devido à diferença de idade. A última explicação me devastou, minando ainda mais a pouca autoestima que restava. Sim, eu era 9 anos mais velha que ele. Na época eu tinha 35 anos, quando ele estava prestes a completar 26. Contudo, não me considero descartável. Sempre cuidei de mim, e mesmo sendo uma mulher bonita para a minha idade, com 2 filhos, não sou alguém que se descarta facilmente. Infelizmente, essa realidade é uma constante nos dias de hoje, onde a idade às vezes não é diferenciada como deveria. Após ouvir aquelas palavras, minha vontade de continuar qualquer relacionamento com ele desapareceu. Meses se passaram, mas eu ainda chorava, porque eu amava profundamente. Dormia e acordava pensando nele. No entanto, 3 meses de gravidez, sofri um aborto espontâneo, possivelmente devido aos diversos medicamentos controlados que tomava para depressão e transtorno bipolar. Eu não compartilhei isso com a minha mãe, pois sabia que ela me expulsaria de casa imediatamente. Meus pais sempre foram bastante rigorosos. Curiosamente, quando ele soube da perda do bebê, começou a se aproximar novamente, mandando mensagens e sugerindo encontros. Inicialmente, ele me chamou para sair e conversar, apenas como amigos. Voltamos, mas sem compromissos. Iludida, eu acreditava que ele estava prestes a querer reatar o namoro, pensando que ele havia se arrependido. No entanto, mais uma vez ele desapareceu. Foi em 2016. Ficou 4 meses sem me dar notícias. Foi quando eu descobri que ele estava namorando uma jovem de 19 anos e a diferença de idade não parecia ser um problema. A moça era linda, mas eu me perguntava como ela estaria aos 36 anos e com 2 filhos. Uma jovem que não trabalhava, vivia fora de casa e provavelmente deixaria seus filhos para a mãe cuidar. Percebi que Pedro contava a Laura tudo o que acontecia com Marcos e ela me contava. Entendi que ele queria alguém para exibir como um troféu de beleza, sem se importar com meu trabalho, independência e tudo o que eu fazia por ele. Inclusive, sem perceber, emprestei dinheiro para ele sair com a namorada, o que só aumentou a minha sensação de idiotice. Mesmo ciente disso, o sentimento forte que tinha por ele me fazia acreditar que, se o agradasse, ele finalmente me veria como uma mulher séria. Cansada de ser tratada como trouxa, decidi buscar justiça por minhas próprias mãos, ou, como preferi, por meio da espiritualidade. Apesar de mencionar a minha ligação com o evangelismo e o afastamento da igreja, sempre tive uma espiritualidade aflorada, tanto que atualmente me encontro estudando na doutrina espírita. Confesso que sempre tive uma conexão com a Umbanda, mantida em segredo da minha família, e continuo a amar profundamente essa religião. Sou grata pela ajuda dos pretos velhos no enfrentamento da minha depressão. Pesquisei algumas simpatias na internet para fazer alguém vir até mim, optando pela simpatia das almas aflitas. Foram minhas primeiras experiências com simpatias, e recorri ao Google para buscar vingança para Marcos. Até então, desconhecia a rapidez de resultados em simpatias, mesmo as mais simples. Talvez comigo fosse tão eficaz devido à influência de meus antepassados, que, segundo informações de 3 centros pelos quais passei, eram bruxos. Na simpatia, eu precisava realizar um procedimento e fazer uma oração destinada às almas aflitas à meia-noite. Confesso que, no desespero, executei o ritual sem fé no resultado. Surpreendentemente, às 3 horas da madrugada, fui despertada por uma voz assustadora, parecendo ser de alguém à beira da morte, gemendo e pedindo ajuda. Saltei da cama assustada, olhei para o meu celular, eram exatamente 3 horas da manhã. Adivinha quem naquele momento estava me enviando mensagem? Sim, o desagradável do Marcos. Ele afirmava que não conseguia dormir, pois não parava de pensar em mim, querendo me ver imediatamente. Confesso que fiquei assustada, percebendo que a simpatia havia funcionado de forma surpreendentemente rápida. Ele sugeriu nos encontrarmos no dia seguinte e assim fizemos. O reencontro foi perfeito. Ele havia terminado o namoro com a outra pessoa. No entanto, mesmo após diversos encontros, ele não demonstrava a intenção de me assumir. Eu continuava a realizar simpatias e ele me procurava.
Ficávamos por alguns dias, mas depois ele desaparecia novamente. A cada reaproximação, seguida de um novo sumiço, minha revolta crescia, pois eu não desejava manter uma relação baseada apenas em práticas espirituais. Essa palhaçada persistiu por 5 meses. A situação se agravou quando o indivíduo assumiu outro relacionamento enquanto ainda manifestava o desejo de manter algo comigo. Resolvi realizar mais um trabalho para separá-lo da outra pessoa e tê-lo exclusivamente para mim. No entanto, dessa vez fui longe demais. Primeiro, executei o ritual para separá-los, realizado no quintal de casa, seguindo determinadas práticas e pedidos específicos para que acontecessem certas coisas contra eles. Solicitei que sentissem nojo um do outro, que ocorressem agressões verbais e físicas, entre outros eventos. Hoje tenho consciência do quão errado foi o que fiz. Se pudesse voltar atrás, certamente não tomaria essa decisão. No terceiro dia após o ritual, soube por meio de Laura que Marcos confessou a Pedro que havia encontrado a namorada com outra pessoa na cama da casa dela, resultando em uma confrontação física entre eles. Ele foi detido, mas o advogado conseguiu libertá-lo para responder em liberdade. Não vou negar que na época senti satisfação e alegria, pois queria que ele enfrentasse as consequências de tudo o que me fez passar. Inclusive, esse desejo foi um dos pedidos feitos durante o ritual com a vela, cuja entidade envolvida não vou dizer em respeito à entidade. Após confirmar que o primeiro trabalho surtiu efeito, parti para a segunda etapa, realizada no cemitério. As oferendas eram destinadas às almas perdidas. Notei que qualquer simpatia ou ritual envolvendo as almas tem resultados rápidos, e foi por isso que escolhi essa abordagem. Não entrarei em detalhes sobre como o trabalho foi feito, mas envolvia velas e pão seco, com a intenção de endividar e fazer a pessoa perder o emprego. Acreditava que, se ele perdesse o trabalho, passaria por dificuldades e eu teria a oportunidade de me destacar como salvadora da pátria, oferecendo ajuda em tudo o que ele precisasse. Uma semana depois ele me procurou, compartilhando o quanto estava triste e como tudo estava dando errado em sua vida. Alegou que eu sempre estive ao seu lado nos momentos difíceis, quando até os amigos o abandonaram. Nesse ponto, ele se assumiu novamente para a família e para mim. No entanto, percebi que após tanto desgaste e sofrimento causados por ele, já não o amava mais. Vi que minha motivação agora era apenas vingança e ego, fazê-lo passar pelo que eu tinha passado. Ficamos juntos por 2 meses, mas eu disse a ele que não o queria mais. Ele ficou desesperado, perdendo o apetite e o sono. Chegou ao ponto de me agredir em uma tentativa de reatar. Entretanto, ele não conseguiu encontrar emprego em nenhum lugar, e os trabalhos realizados literalmente minaram a felicidade que ele havia recuperado. Já estava arrependida e decidida a buscar um trabalho para desfazer o que havia feito até então. Refleti sobre minhas ações e tomei a decisão de buscar uma solução para desfazer o mal que havia solicitado a mesma entidade em troca das oferendas acompanhadas com uma peça de roupa entregue na entrada do cemitério. Atualmente sou uma pessoa transformada, com perspectivas diferentes e uma compreensão mais profunda da infalibilidade da lei do retorno. Reconheço que colherei as consequências do mal que causei a Marcos. Cedo ou tarde, sinto vergonha do que fiz e me arrependo sinceramente todos os dias. Dedico minhas orações a Deus buscando perdão e abençoando Marcos. Felizmente, hoje ele está oficialmente casado com sua primeira esposa, a mãe de sua adorável filha. Segundo informações, está prosperando profissionalmente e sinto uma sincera alegria por suas conquistas. Compreendi que a vingança jamais compensa, pois após desfazer os trabalhos, passei a experimentar visões, vozes e pesadelos perturbadores. Minha vida amorosa, que já era complicada, piorou. Agora eu reconheço a lei da causa e efeito, buscando melhorar através do tratamento do centro espírita. Apesar de estar em processo de recuperação em relação aos ataques espirituais, sei que ainda tenho muito a aprender para me tornar uma pessoa melhor. Se você gostou dessa história, dá o seu like e não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa história.